desde Buenos Aires. Transmite Dakota FM 104.7. Dakota 104.7. La radio líder de las terapias alternativas y holísticas. Aquí comienza Experiencias, tarea de servicio radial donada a la difusión de toda la obra de Triguerio en castellano, con la conducción de Antonio y Mariel. Experiencias, jueves 22 horas por FM Dakota, la radio líder de las terapias alternativas y holísticas. Nuestras vías de comunicación, sitio web www.fmdakota.com, telefónicamente 48660900, Buenos Aires, Argentina. Estamos compartiendo experiencias con la conducción de Antonio y Mariel. El pensamiento del día del periódico Señales es el siguiente. La fe construye el cimiento de la oración, pero es preciso alimentarla con el ardor de la entrega a la voluntad mayor. La fe constituye el cimiento de la oración, pero es preciso alimentarla con el ardor de la entrega a la voluntad mayor. Pensamientos del semestre sobre la oración, de autor anónimo. El atributo de monasterio de Figueira, con el que vamos a reflexionar hoy desde este espacio de radio, es del grupo Acción Abnegada. El atributo número 4, transformarse en canal de impulsos espirituales. Del grupo Acción Abnegada, el atributo número 4, transformarse en canal de impulsos espirituales. Hola, muy buenas noches. Hace algunos años, una visión interna mostró a Figueira
este centro espiritual fundado por Triguerio en el año 1987, esta visión interna mostró a Figueira como un robusto clavo de oro, firmemente asentado en el suelo. Esta fuerte imagen también mostró que una etapa básica de su trabajo ya estaba consolidada. Figueira ya brillaba como el oro, y entonces un grupo mayor podía conducirla. Así los pioneros que le dieron el primer impulso estaban liberados para abrir nuevos horizontes y expandir la conciencia del grupo hacia niveles más sutiles de la existencia. Hoy aquel clavo de oro simbólico se transformó en un bello árbol cuya copa amiga y acogedora abriga a todos los que se le aproximan en busca de luz. Sus ramas frondosas, representadas por los campos, los frutales, las construcciones, los diversos sectores de trabajo y por la vida grupal consagrada al espíritu, relucen como oro y reencienden la llama de la fe en el interior de quienes tienen la bendición de participar de esta vida. También a muchos les da vigor y fervor para desarrollar nuevas oportunidades de servir. En Figueira, desde hace 14 años, se cumple una vigilia silenciosa sin interrupción en un eucaliptal de singular belleza, donde cada 2 horas hay voluntarios que se turnan y participan día y noche avivando la unión con las benéficas energías del mundo interior. También en Figueira están las vigilias mensuales, donde el último miércoles del mes se dedica de un modo especial a la quietud, al estudio de las leyes espirituales y al silencio. En ese día las actividades se reducen a lo esencial y se realizan reuniones con Triguerio y Arthur. Esto es lo que en Figueira se denomina cierre de vigilia del mes. Y como ayer fue el último miércoles del mes de junio, es que se realizó en Figueira el cierre de vigilia. Y desde aquí queremos estar en sintonía con ese cierre de vigilia. Y hoy trataremos de sintonizarnos con la escucha del CD de Triguerio, cuyo título es ERX, una visión más profunda. Buenas noches a la audiencia de FM Dakota en 104.7 del dial. Antes que nada les voy a dar el número de teléfono de la radio para que puedan comunicarse desde ya y dejar así el mensaje que tengan para nosotros para que podamos divulgarlo al finalizar el programa. El número es 4866-0900. Está en los estudios nuestra colaboradora de siempre, esperándolos para recibir sus mensajes. Y debido a esto vamos a hacer ahora un comentario. En el programa del jueves pasado, donde comenzamos este ciclo de emisiones sobre la antropología y arqueología cultural, mitológica y metafísica de ERX, recibimos a último momento un llamado que no pudimos contestar al aire porque se terminaba el programa. El llamado fue de Daniela, a quien realmente agradecemos por haberse comunicado y quien nos dejó algunas preguntas que son muy interesantes, ya que pueden servir para todos aquellos oyentes que se estén contactando por primera vez con estas informaciones. Así que muchas gracias, Daniela, por tu aporte. Este programa Experiencias comenzó en el año 1997 en Capilla del Monte y se emitía por FM Astral. Y de este modo fue y sigue siendo esta tarea de servicio radial
donada a la difusión del plan evolutivo, un gran instructor para nosotros, ya que gracias a que el hecho de hacer los programas tuvimos que investigar bastante, y así junto a nuestro discernimiento y también nuestro contacto interno y la guía de las jerarquías, es que nos fueron llegando las fuentes y los orígenes del despertar de Erx, que es lo que vamos a ir revelando en esta serie de programas que va a durar un mes aproximadamente, no más. Las informaciones que dimos el jueves pasado y que vamos a dar forman parte de una historia, y en ella nombramos algunos maestros iniciados en Shambhala, o sea, en el Tíbet, como Orfeo Ulises o Saruma. Pero justamente estos iniciados en el Tíbet fueron los que trajeron las nuevas informaciones sobre el cambio de polaridad planetaria, el ensueño de Shambhala y la transición hacia Mixtlitlán como centro mayor planetario, entre otras varias cosas que sabían y que encontraron y que descubrieron. Así es como entonces Saruma es quien indicó y quien le dio material a Triguerillo para que escribiera la triangulación de los 3 libros, Erx, Aurora y Mixtlitlán. Como también se sabe por los libros de Triguerillo, que es un ser transmutado en el Valle de Erx y en ceremonia cósmica oficiada por Saruma. Por eso siempre es bueno profundizar sobre las historias y sobre los legados que se van dejando de uno a otro, aquellos seres que contactan la sabiduría del cosmos. Con respecto al bastón de mando que nos mencionaba Daniela en su llamado, el bastón de mando, el Santo Grial, la Conana, el Templo de Piedra, el libro que se lee y no se lee, la espada Excalibur, el escudo de oro, la cruz templaria, el rey Arturo y los caballeros templarios, el sol rojo de los comechingones, el dios Wotan de los hiperbóreos y Bultán de los comechingones, que es conciencia indígena, y los comechingones eran los portadores, porque Bultán era el portador del bastón de mando, o Iki Simiwinki. Todos estos son símbolos, son núcleos de conciencia, núcleos actualmente activos de conciencia. Son como jerarquías o núcleos jerárquicos que actúan para la expansión de la conciencia. El bastón de mando fue encontrado y sobre eso hay datos precisos de su hallazgo. Incluso hay revistas de investigación científica que coinciden con las informaciones que estamos ofreciendo. Pero fundamentalmente, el bastón de mando es un núcleo de conciencia muy poderoso, cuyo poder no está activo actualmente en esa piedra de basalto que mide 1,10 m aproximadamente, porque el poder del bastón de mando estaba activado para su portador, o quien lo construyó, que era el dios Bultán, cacique de los comechingones. Es decir que solo para ese grupo de seres estaba activado el bastón de mando. Ahora su poder, es decir, el poder del bastón de mando, está resguardado en los niveles internos de Erx. Es decir, que el bastón de mando es un estado de conciencia y el Ikisimiwinki, o el portador de ese poder,
no va a ser un hombre o un ser, sino un grupo de seres que tengan la capacidad de unión y de fraternidad sin sectarismos ni dogmatismos de ningún tipo. Porque ciertamente el despertar del Simiwinki es el despertar del consciente derecho. Es el despertar del consciente derecho en los hombres de la superficie de la Tierra, o el despertar del hemisferio sonomedular, o campo sonomedular, o bioenerge cósmico. Entonces todos estos son símbolos, son jerarquías que actúan en niveles internos, todas ellas polarizadas en ERCs y también en otros centros, porque las jerarquías son omnipresentes. Es decir, que estos núcleos de conciencia también pueden estar polarizados en otros centros planetarios, como también en ERCs. Pero ERCs los contiene y los resguarda, porque es el centro iniciático mayor para el despertar de la religiosidad, que no es religión, que es el verdadero contacto con lo divino y la más poderosa cura cósmica. Y también es el centro iniciático mayor para el despertar de la nueva espiritualidad. Los símbolos, por ejemplo, de Excalibur significan lo siguiente. Excalibur es un núcleo de conciencia jerárquico, que es una jerarquía cósmica de primer rayo, que impregna la materia con las vibraciones de la protección, el poder superior, la voluntad, la fuerza, la victoria eterna, la rectitud y la libertad. El Santo Grial también es una jerarquía cósmica, un núcleo de conciencia jerárquico que aporta la riqueza de las vibraciones de la espiritualidad superior. Es el receptáculo, la copa suprema, el gran cáliz, es decir, el ser interno. El bastón de mando o Simiwinki es la jerarquía cósmica o núcleo de conciencia que representa el poder espiritual en la materia, la acción diaria del trabajo del humano con la concordancia y la guía del espíritu. Es decir, que el bastón de mando simboliza el poder interno sobre las fuerzas materiales. El escudo de oro es la conciencia jerárquica que representa la gracia del cosmos, por ser el metal oro, el que en la superficie de la Tierra posee la vibración solar, representando así la protección y la gracia de las estrellas, la sabiduría del Sol central. Y el rey cósmico Arturo es la jerarquía de realización, de contacto, el que ejecuta, el que ejerce los poderes. Eso entre algunas de estos símbolos. Son simplemente estos núcleos de conciencia, estados de conciencia que están polarizados en ERCs y en todas las partes en que uno pueda contactar su omnipresencia. Esta noche, como cierre de vigilia y acompañando la serie de programas sobre la antropología y arqueología cultural, mitológica y metafísica del centro de ERCs, escucharemos la charla de Triguerio, ERCs, una visión más profunda, grabado el 23 del 11 del 2008. Así que es muy actual. Los dejamos entonces con la charla de Triguerio. Hoje nós teríamos que olhar um pouco a questão de ERCs, não conosco.
se nós, como humanidade da superfície, não tivermos um contato com seres de evolução superior, ou se nós, humanidade da superfície, não tivermos um contato em algum plano com civilizações matadas, nós não evoluímos, nós não progredimos. A humanidade da superfície ficaria sempre como está. Não haveria progresso. Para que nós evoluamos, é preciso que a gente tenha um contato com um ser mais evoluído. Porque o ser mais evoluído ou a civilização mais evoluída irradia. E é esta irradiação que nos faz sair do lugar. Se a gente não tiver esta irradiação de um ser mais evoluído nos estimulando, ou de uma civilização mais evoluída, ainda estaríamos na idade da pedra. Independentemente da ciência dizer outras coisas. Se não houvesse seres mais evoluídos em outros planetas, ou neste mesmo em outros planos, em contato conosco. E se não houvesse outras civilizações em contato também conosco. Agora, esses instrutores, ou esses seres mais evoluídos, ou esses contatos com essas civilizações, isso são fatos cíclicos. Existem ciclos para isto acontecer. E passando este ciclo, há sempre um momento de pausa, para que todas as partes façam as suas assimilações, façam as suas sínteses e depois partam para um outro contato. Quando nós ficamos sabendo que Mistritlan, como civilização ou como centro planetário, está nos atraindo, está nos abrindo portas, nós teríamos que responder, porque não sabemos até quando este ciclo vai prosseguir. E se isto não acontecer durante o período cíclico, nós teríamos que esperar na ignorância mais um ciclo de escuridão. Num certo sentido, não há tempo a perder, num certo sentido. E aqueles que acham que fica para depois, ou que outros vão se interessar por isto tudo entra na conta da humanidade. E é por causa da indiferença da maioria que a humanidade caminha tão lentamente. A nossa indiferença diante das coisas superiores, diante das oportunidades kármicas, a nossa indiferença é uma coisa conhecida, é uma coisa notória. Vocês veem, Herques é um centro planetário, não em nível físico, mas que chega a irradiar no plano físico luzes. Herques, naquela região, muda o teor atmosférico. E todas as pessoas que moram naquela região são indiferentes a isso. Claro que há sempre exceções, estamos falando de um modo geral. Praticamente as pessoas que procuram Herques são pessoas que são fora daquela região. E assim também vocês ouviram Francine Blake dizer aqui que todos os que moram nas regiões onde às vezes estão expostos 80 crop circles ao mesmo tempo, que ninguém toma conhecimento. Ninguém toma conhecimento e ninguém os vê. Isto é assim, esta indiferença. Então, isto é um fato planetário. Isto é assim mesmo. Bom, Herques, quando começa a irradiar para nós, está nos despertando para a nossa dificuldade em reconhecermos
e aceitarmos seres diferentes de nós. E a nossa natural rejeição por uma civilização que seja diferente. Então, isto é normal aqui no grau evolutivo da superfície da Terra. O trabalho de Hermes junto à humanidade é um trabalho muito amplo e internamente procura nos estimular a nós nos tornarmos fraternos e a nós nos tornarmos sensíveis não só a outras civilizações nesta Terra, mas para aqueles que se comunicam com Hermes com mais profundidade, Hermes vai nos ajudando a nós nos comunicarmos e a nós conscientizarmos outras civilizações no cosmos. A atuação de Hermes é muito ampla, muito ampla. Então, o que nós consideramos essa estimulação mais próxima é Hermes nos ajudando a despertar para outros seres humanos ou hierárquicos ou outras civilizações nesta mesma Terra. E se nós somos receptivos e se começamos a perceber esse primeiro grau de contato, aí Hermes vai começar a nos estimular a perceber e a sentir irmãos e outras civilizações no cosmos, em diferentes áreas do cosmos. O nosso contato com outras civilizações, o nosso contato com outras humanidades nesta Terra e o nosso contato com outras civilizações ou outras humanidades fora desta Terra, isso está, num certo sentido, a cargo de Hermes. Vocês se lembram que Hermes foi o primeiro livro que nós tivemos. Então, é um dos centros fundamentais para nós. Hermes nos prepara para muitas coisas. Isto é, antes de nós termos notícia da existência de Mirnajá, que é a fonte de Figueira, Hermes abriu a nossa consciência para isso. Não sei se a gente entrasse em contato com Mirnajá direto, o que aconteceria. Então foi preciso que Hermes abrisse o caminho. E depois vieram as outras estimulações, até que chegamos em Mirnajá e hoje estamos com todos os elementos, estamos com todas as informações que podemos ter para entrarmos em contato com esses irmãos nossos e com essas outras civilizações. Além desse trabalho que Hermes faz conosco, ou que já fez conosco, o trabalho mais profundo e o trabalho mais evolutivo de uma ordem superior que Hermes possa estar nos oferecendo é através do seu monastério. Hermes tem um monastério. E através deste monastério, Hermes pode nos levar à contemplação. E dentro da energia de Hermes e dentro da consciência de Hermes, a contemplação é o nosso mais elevado grau como humanidade de superfície. Isto é, a humanidade de superfície pode ser levada à contemplação. E isto é um grau bastante elevado. E Hermes tem uma energia, tem um poder de nos ajudar a chegar na contemplação. Nós sabemos que quem contempla é a alma, é o nosso eu superior que contempla. Então Hermes trabalha com o nosso eu superior no sentido de levá-lo à contemplação. Isto é, Hermes estimula o nosso eu superior, Hermes instrui o nosso eu superior para que ele se volte para a mônada,
para que ele se volte para o espírito. E quando o nosso eu superior, quando a nossa alma se volta para o espírito, se volta para a mônada e a contempla, então Hermes terminou uma fase de trabalho conosco. E aí poderá começar outras fases. Então, o que Hermes trabalha conosco não é nada de útil, nada de utilitário e nada daquilo que venha satisfazer ou que venha desenvolver a nossa personalidade. Hermes não lida com isto. Hermes lida com um nível nosso entre a alma e a mônada e busca estimular esta contemplação da alma pela mônada. Porque é esta contemplação, quando a nossa alma começa a contemplar o espírito, começa a contemplar a mônada, é que começa a haver no ser humano uma união superior. É a união da alma com a mônada que leva o ser humano a outras unificações, a outras uniões. Então Hermes faz esse trabalho conosco. Agora, aquelas almas e aquelas mônadas, ou aqueles espíritos que chegam a se unir, levados por esta energia de Hermes, quando esses dois núcleos nossos chegam a se unir, aí começa um outro trabalho de ordem superior, que é levar esse núcleo unido a tomar consciência do plano astral cósmico, que vem em seguida a todos esses planos da evolução humana, que é o plano físico cósmico. Então, Hermes começa a levar a nossa alma e a nossa mônada já unidos às experiências no astral cósmico. E Hermes tem a possibilidade de nos levar muito mais adiante. Mas para isso precisa que a gente amadureça muito mais, que a Terra também amadureça e que o planeta como um todo e a humanidade como um todo responda a estas coisas. Agora, esse caminho de nos levar a nós nos unirmos com aquilo que é essencial, que é a nossa alma e a nossa mônada, isto é uma tarefa bastante necessária para a humanidade. O que nós entendemos por contemplação, que é isto que Hermes estimula em nós, é o nosso encontro com o nosso interior. Então, a nossa alma se volta para a mônada, então isto é um encontro interno. Isto é uma descoberta interna, é todo um trabalho interior. Sempre que os nossos olhos, sempre que os nossos sentidos, sempre que os nossos interesses vão se fechando diante do que é externo, os nossos olhos, os nossos sentidos, a nossa consciência vai se abrindo para aquilo que é interno. Pode estar havendo um trabalho interno em nós, entre a nossa alma e a nossa mônada, e nós como personalidades estarmos completamente alienados disso. Então, nós teríamos que ter uma consciência de que enquanto perdemos tempo, enquanto desperdiçamos energia, enquanto nos corrompemos, porque isso significa corrupção, isso significa corromper o ser, corromper o veículo, corromper a consciência. Então, enquanto nós nos corrompemos do mental para baixo, nós temos estes centros planetários que não podem interferir aqui no nosso livre-arbítrio, trabalhando conosco. E se nós, neste momento em que a estimulação de Hermes no nosso campo anímico monádico é tão forte, se nós pudéssemos nos dar conta do que está acontecendo
nesses níveis dos centros planetários com a humanidade, se nós pudéssemos nos dar conta disto, nós iríamos nos abrir para isto, naturalmente, fechando para alguma coisa deste mundo inútil. Então, nós iríamos nos abrindo para isto e iríamos começando a fazer contatos com aquilo que para nós são os mundos distantes, com aquilo que para nós são os irmãos desconhecidos. Porque todos esses irmãos e todos esses mundos estão do outro lado do véu, aguardando que nós despertemos. Estão aguardando só isto para fazerem um contato direto e consciente conosco. E vocês podem imaginar o que aconteceria na vida de superfície se uma parte da humanidade, ou se uma grande parte da humanidade, entrasse em contato consciente com este lado do planeta que não está perdido. Então, vocês podem imaginar o que poderia acontecer na superfície deste planeta. No monastério em Erques, o que se treina e o que se aperfeiçoa é aquilo que nós aqui na superfície chamamos de silêncio. Aqui temos uma definição de silêncio, só que não conhecemos o silêncio, e você vê pelo falatório todo, o dia inteiro. Então, você vê que aqui nós temos a definição de silêncio, mas não conhecemos isto. A raça de superfície teria que aprender a amar o silêncio para poder ser ajudada de uma forma mais direta e mais abrangente e, através do silêncio, poder sair do nível em que está. Isto são ideias de Erques. Se a raça de superfície não conseguir amar o silêncio, se a raça de superfície não conseguir se interessar pelo silêncio, mais do que ela se interessa pelo barulho, pelo ruído, pela exteriorização, pode-se fazer bem pouco pela raça de superfície. Tudo que se pode fazer por esta raça, atualmente, vai da alma na mônada. Da alma para baixo é impossível, porque a raça não silencia. A raça não ama o silêncio. A raça não adere ao silêncio. Você veja, mesmo os seres que oram, que é uma elite, não? É uma elite. Aqui tem uma elite, que são aqueles que oram. Mesmo essa elite ora criando forma, não ora em silêncio. É difícil você encontrar um ser da elite que ore em silêncio, que esteja dentro desta necessidade de silêncio. Até para orar eles fazem barulho. Até para orar ficam falando. Veja, eu não estou desestimulando quem reza falando, não, estou apenas dando um dado. Porque há tanta energia ajudando que de repente nós podemos dar vários passos. Então, a raça de superfície tem que aprender a amar o silêncio. E a oração, quando não é formal, porque a oração formal, a oração com forma, isto tem seu valor. Vocês experimentem a oração silenciosa, que vocês vão encontrar aí outros valores, vocês vão encontrar outras situações. E aí, nessa oração silenciosa, vocês têm mais ambiente para começar a encontrar esses mundos internos, ou esta família cósmica. E aqui Erques nos diz que seria inútil começarmos a abrir portas interdimensionais se nós não estivermos prontos para atravessá-las. Porque estas portas, a uma certa altura, tornariam os níveis vulneráveis à passagem de forças negativas. Então, para se formar uma porta interdimensional aqui na superfície, para um mundo interno ou para um plano interno, precisaria que nós estivéssemos mais conscientes desse trabalho. Precisaria que nós estivéssemos mais dedicados a este trabalho.
Porque senão uma porta interdimensional aqui poderia dar passagem para forças involutivas daqui passarem para o lado de lá. Então, nós teríamos neste momento muito mais portas interdimensionais. Teríamos muito mais comunicação se a nossa atitude fosse mais voltada para o silêncio do que para isto que a nossa atitude é sempre voltada. Tudo isto é um preparo para a contemplação. E não há contemplação sem um início deste procedimento. Erques, segundo o que eles dizem, está muito mais próximo de nós do que nós podemos pensar. Tudo isso está muito mais próximo de poder acontecer, de realmente poder atuar, do que a gente possa imaginar. Aqui bastaria que nós começássemos a tomar certas decisões e certas atitudes. Veja, não esperando que os outros tomem. Vocês não esperem ninguém. Vocês façam o que vocês têm que fazer sem esperar ninguém. Porque esperando alguém, você vai às vezes ficar mergulhado na eternidade e não vai acontecer nada. Você não espere ninguém. Nestas coisas, a gente não se coliga com ninguém. Nestas coisas, é cada um consigo. Porque cada um tem um ritmo, cada um tem uma compreensão, cada um tem um grau de dificuldade e cada um tem um grau de facilidade. A consciência manda que cada um nisto faça por si. Não espere o outro e não fique ligado com o outro, principalmente nestas coisas. Esses avisos já foram dados de todas as formas. Agora, esses avisos parece que são muito fundamentais agora. Porque com o que está para acontecer, você, estando diante de uma porta interdimensional e não reconhecê-la, não poder atravessá-la, significa estar envolvido no caos e, eventualmente, na desintegração. E essa desintegração pode chegar a um grau bastante involutivo, porque a alma também se desintegra. Se a alma não tiver uma certa ligação com o espírito, porque o espírito e a mônada não desintegram. Se a alma não tiver uma certa coligação com esse espírito, de forma que ela possa ser absorvida quando este caos estiver mais ativo do que já está, então nós arriscamos deixar um pedaço nosso aqui. E estarmos lá com a nossa parte cósmica, recomeçando tudo de novo. Recomeçando a partir do reino mineral, tudo de novo, em um outro ciclo. Nunca houve um momento da humanidade em que as coisas tivessem sido ditas tão claramente para todos. Porque estas coisas foram sempre assunto das escolas de mistério. Essas coisas não são novas, nunca foram novas. Então, nunca houve um momento em que se falasse disso do alto dos telhados. Nunca houve um momento como este em que se falasse de tudo para todos, sem selecionar quem está ouvindo. Nunca houve esta oportunidade. Isto porque os centros planetários estão muito mais próximos de nós. E os centros planetários, cada um deles está fazendo um trabalho conosco e está nos complementando naquilo que nós humanamente, corporalmente, mentalmente e emocionalmente não podemos fazer. Então, nesses momentos, nós temos a consciência de que não somos capazes para certas coisas. Isto, nestes momentos de oportunidade, não quer dizer
que a gente não progrida. Porque os centros planetários procuram nos completar naquilo que nós não temos, naquilo que nos falta. Isto são os ritmos do monastério de Erques irradiando para nós. Claro que nenhum de nós vai entrar no monastério de Erques, porque para entrar no monastério de Erques precisa estar num certo nível vibratório. Mas nós estamos recebendo essas emanações, estamos recebendo, não é? Esses tipos de estimulações. Por exemplo, uma coisa que Erques nos trabalha, e uma coisa que Erques está procurando ajudar a que a gente sintetize, é toda essa nossa diferença na consciência, toda essa nossa diferença mental. Porque a gente fica fazendo diferença entre consciência nossa, consciência planetária, consciência galáctica, consciência cósmica e outras. E Erques está procurando reunir tudo isto em nós, de forma que nós comecemos a sentir dentro de nós uma única consciência. E que a gente não continue assim tão subdividido. Nós somos muito subdivididos, somos muito fragmentados, psicologicamente, mentalmente, porque vivemos em 7 planos, então somos naturalmente fragmentados. E Erques, com seu trabalho, já está além desses 7 planos. Então aqui, na nossa fragmentação, nós vamos desde o plano físico até o plano divino, em níveis. Erques está procurando unificar tudo isto na nossa consciência. Está procurando sintetizar tudo isto. De forma que você possa, ao mesmo tempo que se sente um ser humano, você se sentir um ser divino. Ao mesmo tempo que você sentir uma dor no dente, você sentir a presença da sua alma. Ao mesmo tempo que você sente os efeitos desta contaminação terrestre, você sentir as emanações da sua mônada. Então, Erques está nos trabalhando no sentido de ir unificando toda esta nossa consciência. E isto é uma lei universal, porque Erques não está trabalhando com leis terrestres e nem está trabalhando com leis humanas. Erques está trabalhando com leis universais, está nos levando a essa universalidade. E quando nós vamos nos aproximando da energia desse monastério, e é bom que a gente saiba o que esse monastério trabalha, porque nenhum de nós sabe que tipo de karma temos com Erques, que tipo de karma temos com esse centro planetário. E uma das estimulações que esse monastério pode nos passar, se nós estivermos coligados com ele, por exemplo, é nós passarmos a viver como se fôssemos um planeta. Isto quer dizer, transformar a nossa consciência individual, a nossa consciência pequena, que aqui na Terra de superfície o indivíduo é o máximo. E isto Erques está desconhecendo. Isto é, você pode deixar de se sentir um indivíduo, você pode se sentir um planeta. Porque todos esses planetas que existem, e que são em número infinito, existem infinitos planetas, todos esses planetas começaram com vidas muito mais simples. E segundo Erques, cada um de nós é um planeta em potencial. E talvez a gente sabendo que, segundo Erques, nós somos um planeta em potencial, talvez isso nos dê uma certa vergonha do nível em que nós nos colocamos como seres humanos. Talvez isso nos envergonhe um pouco. Então, se nós somos planetas em potencial, nós teríamos que nos voltar um pouco para isto.
mudarmos os nossos focos, porque isso está aí tudo para ser vivido. Nesse ciclo é época de começar a viver estas coisas. E aqueles que forem conseguindo se identificar com a consciência planetária em si e começarem a viver como planetas, Hermes os muda de classe, Hermes os muda de aula, Hermes os muda de grau e começa a nos ensinar a descobrir, depois que nós descobrimos que somos planetas, ele vai nos ajudar a descobrir que somos estrelas e sóis. Isto já é um grau de ensinamento em Hermes, já é um grau dentro do monastério de Hermes bastante avançado. E assim por diante, Hermes vai nos levando a nos identificar com vidas sempre maiores, até que, a uma certa altura, nós estejamos identificados com toda a fraternidade branca, que nós estejamos identificados com toda a hierarquia. Seria muito interessante, depois de nós termos ouvido estas coisas, que nós retomássemos o livro de Hermes, que é uma espécie de sumário, que é uma espécie de coisa elementar, e que fôssemos descobrindo ali as sementes destas coisas, porque ali as coisas estão semeadas de uma forma muito dentro da energia de segundo raio e da energia de sexto raio, o que nos ajuda muito a começarmos a sentir esses impulsos e estas coisas. Essa consciência de Hermes, esse monastério atuando sobre nós e nos ajudando, vai então nos levando à consciência planetária, à consciência solar, à consciência estelar, e passando por tudo isto, vai despertando em nós a consciência de nave. É muito importante que a gente tenha consciência de que é uma nave, porque nós, como nave, podemos entrar em serviço de diferentes formas, de diferentes modos. Então, nós, despertando para a consciência de nave, podemos a qualquer momento criar uma nave e irmos trabalhar em diferentes níveis de realidade em qualquer ponto do cosmos. Enfim, isto é o que Hermes está fazendo. Isto é o que Hermes está irradiando do ponto de vista da humanidade. E o comunicado diz que a gente tenha isto presente para que a gente possa se manter numa certa coordenada telepática. Porque se nós nos mantemos em uma certa coordenada telepática, todo esse trabalho começará a ser feito na nossa consciência e, eventualmente, até em algum dos nossos corpos. Porque entre a nossa alma e a mônada, esse trabalho já está sendo feito. Bom, de esta manera estamos llegando al final de otro capítulo de experiencias. Esta noche compartiendo uno de los CD de Trigueriño, de los cuales tiene en este momento más de 1600 conferencias grabadas. Hoy hemos compartido el CD de Hermes, correspondiente a la serie Hermes, una visión más profunda. Exacto. Grabado el 23 del 11 del 2008.
ya nos tenemos que estar despidiendo. Les dejamos nuestros números de teléfono para comunicarse con la conducción del programa, con la producción 15 36 20 57 78. Este programa está presentado por el Núcleo de Difusión, Estudio y Contacto Interno, Experiencias. En la conducción, Antonio y Mariel, y en el control de sonido, operación técnica y puesta en el aire, Patricio. Y ahora vamos a dar muchas gracias a quien se comunica siempre con nosotros, que es Bernardo, y nos dejó esta frase: la apariencia de la modestia iguala a la soberbia. Siempre realmente, Bernardo, tenemos que agradecer tus valiosos aportes, porque los antiguos filósofos decían, por ejemplo, de Diógenes, que, se jactaba de ser muy humilde. Decían algunos: la soberbia se trasluce por los agujeros de tu manto. Hay que ser simples, tener equilibrio. No hay que tener posturas de ningún tipo, porque si la postura es de modestia, también es soberbia. Y entonces hay que estar atento. Y tenemos que agradecer también a María Rosario, que nos dice: muy clara la información de hoy, les mando un fuerte abrazo, estamos en Dios. Así entonces nos despedimos hasta el próximo jueves, si Dios quiere, por FM Dakota a las 22 horas. Y muchísimas gracias por haber compartido esta hora de experiencias. FM Dakota, la primera y única radio dedicada íntegramente a las terapias alternativas y holísticas.